Nessa aula, mostrarei alguns multímetros e mostrarei todas as suas funcionalidades. E também vou te ajudar a decidir o melhor multímetro para o seu caso de uso e o seu orçamento. O multímetro é uma ferramenta essencial que você deve ter com você. E como o nome indica, eles podem medir muitas medidas diferentes, como tensão, corrente e resistência. O multímetro mais básico, ele será capaz de medir pelo menos esses três, e o mais avançado pode medir também capacitância, temperatura e até mesmo altas tensões. Os multímetros podem ser de alcance manual, como este, ou de alcance automático, como esse aqui. Os multímetros também podem ser digitais, como esses aqui, ou analógicos, como esse aqui. Os multímetros analógicos eles são bons apenas para uma única coisa: visualizar as mudanças de tensão ou corrente. A agulha leva um tempo para se mover e, portanto, você pode visualizar pequenas alterações que passarão despercebidas nos multímetros digitais devido à alta velocidade e à exibição numérica. Agora, antes de medir qualquer coisa, certifique-se que as pontas de prova estejam no soquete certo. Vamos começar com as funções mais básicas. Vamos começar com o multímetro fazendo a teste de resistência. Então, basta conectar as pontas de prova. A ponta de prova preta vai nessa porta COM e a ponta vermelha vai para volts ou miliampere, que é essa outra porta aqui. Agora você pode girar o indicador para a medição de resistência, que é o primeiro que nós vamos medir. Basicamente, basta pegar o resistor que você deseja medir. Vamos supor que você queira medir esse aqui. Você simplesmente coloca as pontas de prova no resistor. Agora, certifique-se de não segurá-lo com as mãos. Às vezes pode afetar a leitura, porque o seu corpo vai estar em paralelo com a resistência que está sendo medida. E para o multímetro manual, que é esse aqui, você tem algumas configurações diferentes para a medida de resistência, como nós podemos ver. Se você não souber o valor do resistor, você pode começar com a configuração mais alta e alternar um passo de cada vez, abaixando cada vez mais até encontrar a precisão adequada. E se você exceder a classificação máxima escrita aqui, vai aparecer um aviso que mostrará o número 1 no visor. Então, vamos lá. Eu vou medir a mesma resistência. Em primeiro lugar, começaremos com a configuração mais alta, que é 2000K. Ele mostra 003. Então, nós podemos diminuir um pouquinho. E como você pode ver, a casa decimal mudou. Agora estamos avaliando 3.1. Mais uma vez. 3.08. Novamente. Agora mostra 1. Isso significa que passou do alcance máximo, que é de 2000 ohms. Portanto, vamos ficar com essa configuração aqui de 20K. Portanto, o valor, de acordo com esse multímetro, é de 3.2 ohms, 3.2K ohms. E de acordo com esse outro multímetro, 3.1. Está aumentando um pouquinho. 3.16.
Agora, para medir tensão, nós temos duas categorias, a corrente alternada e a corrente contínua. Para medir ambos, o princípio básico permanece o mesmo com o multímetro de faixa automática. Você simplesmente seleciona a tensão e sempre que tiver dois ou mais parâmetros da mesma função. Como nesse caso aqui, nós temos a tensão contínua e a tensão alternada. Mas você pode alternar entre eles nesse botão de função aqui. Agora, para o multímetro de variação manual, é o mesmo princípio novamente. Se você não sabe o valor, começa com a configuração mais alta e vai diminuindo gradualmente um passo de cada vez. Agora vamos medir uma bateria de 9 volts usando os dois multímetros. Essa aqui é uma bateria usada. Então, vamos simplesmente configurar em volts e corrente contínua. E podemos simplesmente colocar as pontas de prova na bateria. Como você pode ver, está mostrando negativo, porque conectamos na polaridade errada, né? Colocamos ao contrário. Mas isso não significa nada. A gente vai obter a mesma leitura apenas com um sinal negativo. Está mostrando 0,4. Esse é completamente usado. E agora vamos para o multímetro manual. Vamos começar com uma configuração de 1000 volts. E agora podemos começar a diminuir um de cada vez. Agora está marcando 0,44 volts. E agora, se a gente entrar aqui nessa faixa de 2000 mV, teremos 443 mV. Agora, se você descer um pouco mais, então olha só, teremos um erro, né? Número 1, lembre-se que é um erro. Indica que excedemos o intervalo máximo dessa seleção. Agora, para a medição de corrente, nós temos que ter um pouco de cuidado. Para medir corrente através de um aparelho, temos que cortar o circuito e colocar o multímetro em série com o aparelho. Ao contrário da tensão, onde você pode simplesmente colocar as pontas de prova em paralelo com o circuito. Dessa vez não, nós temos que colocar em série. Então, em primeiro lugar, você precisa começar com a maior faixa de valor, pois não sabemos a corrente que está no circuito. E agora, para correntes maiores, primeiro você deve colocar a ponta de prova na entrada correta. No caso, o COM, ele permanece no COM, sem mudança, mas se você quiser medir uma corrente, um valor maior de corrente, você precisa remover e colocar nesse soquete aqui de 10 amperes. E a mesma coisa com esse outro aqui, o COM permanece no mesmo, mas esse aqui, ó, ele é apenas para volts e miliampere, né? Volts, ohms e miliampere. Então, nós vamos colocar nessa outra entrada aqui, que é de 10 ampere, ou seja, para correntes maiores. Agora, para a gente medir a corrente aqui nesse caso, nós temos aqui uma lâmpada normal, 12 volts. Nós precisamos quebrar o circuito, né, e colocar o multímetro em série. Sem os multímetros, né, o circuito fica assim. Agora a gente abre aqui o circuito e coloca em série uma ponta na fiação, uma ponta na lâmpada. Agora conectamos ele em série. Como você pode ver, obtemos uma leitura de 2,73 amperes. Novamente, a leitura tinha um sinal de menos porque a polaridade foi invertida. Então, se você definir a polaridade correta, obteremos o valor sem o sinal negativo.
Agora, o outro multímetro. Novamente, né? Vamos trocar as pontas. E agora você pode definir o indicador em amperes, bem aqui. E como você pode ver, esse multímetro aqui, ele pode medir tanto corrente contínua quanto corrente alternada. Enquanto esse outro aqui, que é o manual, ele só pode medir corrente contínua, ou seja, só um tipo. Agora vamos fazer a mesma coisa com esse multímetro aqui de variação automática. Nós interrompemos o circuito, né, e colocamos o multímetro em série. Agora, se você quiser medir valores de correntes menores, né, em miliamperes, você precisa mudar a ponta de prova de volta para o soquete de volts ou miliamperes, né? Porque ele está aqui em 10 amperes, então a gente vai tirar e colocar nesse outro aqui. O mesmo para esse aqui também. E sempre tenha bastante cuidado ao medir correntes. Se você tentar medir a corrente muito alta na configuração errada, você pode até mesmo causar um curto-circuito e fazer fumaça ou até fazer alguma explosão no multímetro. Agora, correntes menores, nós vamos usar esse exemplo aqui. Então, no multímetro manual, que é esse aqui, nós vamos começar então com a configuração máxima. Olha só, nós temos 200 mA, 20 mA e 2000 microamperes. Então vamos começar com os 200 mA. Agora, para quebrar o circuito, podemos simplesmente escolher qualquer lugar, que essa aqui é uma plaquinha, né, de teste. Então eu coloco uma das pontas aqui e a outra eu coloco aqui em série. Estamos obtendo 2,2 miliamperes. Agora, se a gente descer um pouco, né, for para a faixa de micro, no caso agora a faixa de microamperes, está marcando aí 1800, está variando um pouquinho, 1870 microamperes. Agora, vamos fazer a mesma coisa, mas com um multímetro de variação automática. Nós temos uma faixa de miliamperes aqui. E como você pode ver, para os miliamperes, nós também usaremos essa mesma porta aqui. Simples, né? Então, é assim que a gente usa o multímetro para medir a corrente. Agora, nós vamos medir a corrente dessa placa microprocessadora aqui. Ela é uma SP8266. Ela está executando um programinha simples de executar um LED por um segundo, depois desligar ele por mais um segundo. Então, para medir, vamos começar aqui usando o multímetro digital. Vamos configurar ele aqui na faixa de miliampere. Então, vamos novamente cortar ali o circuito e colocar o multímetro em série. Como você pode ver, a classificação flutua um pouco. A leitura ela fica mais alta quando a luz liga e volta a seu estado normal quando desliga. Fica nessa variação.
Agora, para visualizar isso ainda melhor, vamos fazer a mesma coisa com o multímetro analógico. Vamos ajustar aqui o multímetro para a faixa correta, que é 0,25. E agora, conectamos. E o legal é que nós podemos ver claramente quando ele liga a corrente aumenta e quando desliga ele diminui. É por isso que eu gosto desses multímetros analógicos, porque a gente consegue ver essa variação. Porque eles são melhores, né, para visualizar a flutuação de corrente e também a variação da tensão. Agora, outra coisa útil no multímetro é o testador de continuidade. Com isso você pode verificar se há alguma quebra no fio ou se o traço da placa está bom ou não, está passando corrente ou não. E para usar, basta a gente selecionar no multímetro esse ícone aqui, ó, que é um ícone de bip. E também tem um ícone do diodo embaixo. Então colocamos nessa posição. E sempre que a gente conectar as pontas juntas, você poderá ouvir um bip. E a mesma coisa para esse aqui, a gente seleciona o bip, mas nós também temos que alternar entre essas três funções aqui, usando esse botão de função. Esse também tem uma luz nele. Agora a gente pode usar essa configuração para medir se o fio está bom ou não. Por exemplo, eu vou pegar esse fio aqui, esse jumper. Se não sabe se ele está bom ou não, pode simplesmente colocar o multímetro no modo de continuidade e colocar as pontas de prova nas duas pontas do fio. Como você pode ver, esse aqui está bom. E da mesma forma, para esse medidor aqui, esse multímetro, a gente pode fazer a mesma coisa. O multímetro manual também possui alguns outros recursos, como o HFE e o gerador de onda. O HFE significa ganho de corrente de um transistor, que pode ser colocado aqui. E o gerador de onda produz um sinal de 3,3 volts com a frequência de 1 kHz. Agora, para esse multímetro automático, ele também pode medir 4 parâmetros diferentes: capacitância, frequência, a temperatura e o pulso. Para a seleção de temperatura, ele possui um termômetro interno e também um termômetro externo. Quando nada está conectado nele, ele vai mostrar a leitura do termômetro interno. Como a gente pode ver, 27 graus. E você pode alternar a unidade de temperatura apertando nesse botão aqui. Ele muda para Fahrenheit. Agora, outra coisa útil, se você quiser medir alguma temperatura externa, você pode usar essa ponta de prova aqui. Ela tem essa junção de metal aqui e essas duas pontas.
Uma vai no COM e a outra vai nesse lado aqui, ó. Nesse plug aqui. Então, podemos conectar a ponta assim, ela vai mostrar a temperatura que está nessa ponta. Está mostrando em graus Celsius. E se você segurar com a mão, pressionar, a temperatura aumenta. E a sonda também ela aguenta temperaturas muito altas, por exemplo, com esse isqueiro aqui, ó. Se você usar um isqueiro, olha a temperatura. O NCV significa tensão sem contato, é um recurso muito útil ao trabalhar com tensões. E como o nome indica, ele pode detectar as tensões sem sequer usar as pontas de prova. Ele pode medir campos elétricos no ar e ele exibe no display com os sons de bip. E também tem uma luz junto com um aviso sonoro. Vamos ligar ele então. Não precisamos das pontas, apenas colocamos nessa posição do NCV. Isso aqui em cima é uma antena. Então, para usar, basta a gente aproximar de qualquer condutor, como esse fio condutor aqui. E também, colocando nessa configuração de Hertz, nós podemos medir a frequência de um sinal. Tem também a opção de medir o ciclo de trabalho de um sinal em porcentagem. E para usar, nós podemos transformar em Hertz para medir seu ciclo de trabalho e basta a gente pressionar esse botão de função. Ele também tem uma luz de fundo para a tela, que você pode ligar pressionando o botão. Se você pressionar esse botão por muito tempo, ele também vai acender essa lanterna em cima. E por último, mas não menos importante, nós temos a configuração de medição de capacitância, usado para medir aferir a capacitância. E para usar isso, primeiro nós podemos conectar as pontas. Eu estou conectando essas pontas diferentes aqui, que ela possui um clipe preso na ponta. Agora, antes mesmo de iniciar, nós vamos descarregar o capacitor que a gente deseja medir. Basta conectar dessa forma, conectar os dois cabos. Então, ele é descarregado antes de começar a medir. Ok, agora vamos configurar para o modo de medição de capacitância e simplesmente vamos conectar o capacitor. E certifique-se de colocá-lo na polaridade correta, ele informa ali um mais e um menos. Agora vai levar alguns segundos para medir e vai mostrar a leitura aqui. Esse marca 0,935 microfarads. E na embalagem dele, né, na carcaça dele, está marcando 1000 microfarads. Então ele é razoavelmente bem próximo, né? Tá marcando bem próximo da certinho. Vamos medir esse outro aqui também. Esse aqui é um de 3.300 microfarads.
As capacitâncias maiores vão levar mais tempo para ser calculadas. (3.285 microfarads). Então esse também está bem próximo. Bom, essas foram as funções mais básicas do multímetro. E quando você for comprar um multímetro, essas duas opções aqui são as que eu garanto que são as melhores para comprar. O manual, abaixo dos R$30, e esse automático aqui vai custar um pouco mais de R$100. Na hora de comprar um multímetro, certifique-se de que ele tenha todas essas funções. Tente evitar aqueles mais baratinhos, que pode ser que ele estrague rápido. Eu recomendo que você não pegue nem muito caro e nem muito barato. Fica nessa faixa intermediária, que você vai encontrar um multímetro aí muito decente com um bom custo-benefício.